tá bem? Então, Ok. é isso. A gente vai iniciar o nosso estudo bíblico. Queria perguntar aqui a Paulo Henrique se ele quer fazer alguma introdução, né, antes da gente iniciar as perguntas aqui. Se não, a gente vai diretamente para as perguntas. É uma continuação, né, Gleice, do estudo da semana passada, o conforto na aflição. E, e assim, um breve comentário de introdução. Esse estudo, ele nos leva a entender, a saber que, assim, na aflição que cada ser humano possa passar neste mundo, tem um conforto certo que vem de Deus. Embora exista muito aí, né, muitas clínicas, pessoas a ajudar, psicólogos, psiquiatras, mas a palavra de Deus, o próprio Deus, ele traz o consolo e ele usa aqueles que são consolados para levar também consolação àqueles que necessitam. Isso mesmo. Então, Vamos dar início, né, ao nosso estudo. Vamos então para a pergunta 15, né, que será a continuação do domingo passado. O que Jó disse em meio às suas aflições? O que Jó ele falou, né, em meio às suas aflições. Olha que Jó estava passando por uma aflição muito tensa, né? Pois havia perdido os seus filhos, os seus bens materiais, a sua saúde. Então, estava extremo aí, né? De aflições. Mas em Jó, no capítulo 13, no verso 15, esse verso de acordo com a versão da Almeida Corrigida Fiel aqui de 1611, esse verso está certíssimo. Nas outras, talvez, tenha uma falha aí. Mas diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, olha o que já falou, né? Diante da tremenda aflição ou das aflições que ele estava passando, ele disse: ainda que ele me mate, se ferindo a Deus, nele eu vou esperar. vamos para a próxima pergunta. Agora que tem outro texto, Paulo Henrique, que eu acho muito interessante, de Abacuque, né? Todos vão lembrar, né? Quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, né? Abacuque, Uhum. capítulo 3 verso 17, diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus é o Senhor, Amém. é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar em lugares altos. Então, veja a confiança que ele tem no Senhor, a confiança que Jó teve de dizer: olha, eu estou passando por tudo isso. Eu não estou entendendo muito por que eu estou passando por tudo isso. Né? Os seus amigos disseram: ah, eu acho que é porque você fez alguma coisa de errado, isso é consequência dos seus pecados, né? Você está pagando pelos seus erros. Mas Jó tinha essa consciência de que ele não tinha feito nada de errado para ele estar recebendo tudo aquilo, né? Isso para E mesmo assim, ó, Isso, exatamente. ele disse, né? Deus me deu, ele e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? E e ele falou para seus amigos, ainda que ele me mate, né? Como diz aí, né? Nele esperarei. Isso é a confiança que o justo deve ter no Senhor. É E confiar. demonstra assim, né, Uhum. que só Deus, mesmo já falando essas palavras, ainda que ele me mate, nele esperarei. Por quê? Ele esperar em Deus, porque só no Senhor Deus é que vem o conforto. Uhum. Exatamente. Vamos para a pergunta 16, hein? Como Deus é chamado
nas Escrituras? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim: o Deus de toda consolação. Olha, muito interessante, porque embora haja profissionais aí para trazer alívio, né, com terapias, as pessoas que passaram por aflições, até se tornou traumas, mas é em Deus que há toda consolação. Então, antes de você buscar alguém para te ajudar, lembre-se que Deus, Ele pode te consolar, porque Ele é o Deus de toda, não é de algumas, mas de toda consolação. Então, nele existe a fonte do consolo. Amém. Amém. Vamos para a pergunta 17. A quem Deus conforta? A quem, né? 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 6, diz assim: Deus que consola os abatidos. Eu acredito que essa pergunta se torna bem fácil, né, de ser entendida, porque a quem Deus conforta tem que ser uma pessoa que está inconsolável, né, abatida, com aflições, com problemas. Então, Deus que consola os abatidos. Olha Ele. Por mais que aí o amigo que está nos ouvindo pode até pensar assim: mas eu já fui consolado por tal pessoa. Se você foi consolado por tal pessoa, seja homem ou mulher, jovem, um adolescente, quem sabe trouxe alguma palavra de conforto, pode saber que veio de Deus isso, porque Ele é o Deus de toda consolação. Então Ele pode enviar alguém, e a gente até vai ver isso nos próximos textos bíblicos aí, que Ele faz dessa forma essa obra de consolação. Justamente. Pergunta 18. Que promessa é feita aos que choram? O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5, verso 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, vai haver choro, tem um salmo que diz, né? Vai haver choro na vida do cristão, de todos, mas também é certo a consolação. Aqueles que choram serão consolados, disse o Senhor Jesus Cristo. Pergunta 19. Por que Deus nos conforta na tribulação? Por que, né, Deus nos conforta na tribulação? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E aí eu faço uma pausa para fazer um breve comentário. No texto, nesse mesmo versículo, na Bíblia Almeida atualizada, está assim: para que também possamos consolar os que estiverem em toda tribulação. Com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, por que Deus nos conforta? Para que também possamos confortar ou consolar todos que estiverem em toda tribulação. Ou seja, aqui, embora fale em alguma, mas eu gosto como a Almeida atualizada, ela apresenta esse versículo que diz que em toda tribulação, aflição, nós podemos consolar, porque recebemos essa consolação de Deus. E Ele é o Deus de toda consolação. Então, se você já recebeu consolação, Deus Ele quer te usar para levar isso para os demais, para o próximo. Para com a mesma consolação que vem de Deus, possamos consolar aqueles que estão em tribulação, em aflição. Muito bem. O Paulo Henrique, ainda comentando no texto anterior, porque o verso de Mateus 5, 4 diz: bem-aventurados os que choram, né? Trazendo para a nossa linguagem, né? Felizes aqueles que choram. Ora, se está chorando, como ele pode estar feliz, né? Se ele chora, porque ele está triste, né? E daí eu me lembro de um texto que a gente leu aqui nos estudos passados, que diz: é melhor você estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, né? Mas como assim? Por quê?
Porque quando a gente passa por essas situações, a gente começa a refletir um pouco mais em nossa vida, né? A gente começa a endireitar as coisas, a gente começa a refletir mais e até buscar a Deus, né? Então, muitas vezes a gente passa por aflição, às vezes é só para você se ajoelhar e pedir orientação a Deus. Às vezes a gente precisa disso. Mas também o verso fala também, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Porque eles terão a certeza que de Deus haverá consolo, né? Que de Deus haverá refrigério, né? Porque Deus há de atender às necessidades dos seus aflitos. Lá em 2 Coríntios... Sim, pode falar. Não, pode concluir aí. Lá em 2 Coríntios 12:10, Paulo diz assim, ó, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, né? Tem um texto que fala assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Muitas vezes a gente acha e se sente que a gente está muito bem espiritualmente, que não precisa mais de nada, e muitas vezes aí pode vir até um perigo, né, Paulo Henrique? Mas quando ele está sendo perseguido, abatido, aí é o momento de a gente dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus. Quando a gente joelha, a gente está de pé diante das tribulações e dificuldades. Então, isso é que nos fortalece, né? De fato, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Então, era só esse comentário que eu queria fazer. Eu acabei até extrapolando um pouquinho aqui, mas a gente precisa refletir um pouco mais nessa questão. Pergunta 20. De que maneira deveríamos nos relacionar com as tristezas alheias? De que maneira, né? Devemos relacionar-nos com as tristezas alheias. Romanos capítulo 12, verso 15, assim, chorai com os que choram. Jó capítulo 6, verso 14, ao que está aflito, deve o amigo mostrar compaixão. Então, é a mesma questão do texto anterior que nós lemos, né? A resposta à pergunta anterior. Porque se nós somos consolados pelo Senhor e ver aqueles que estão chorando, chorar é com os que choram. Então, demonstrar que nós temos uma sensibilidade pelo problema do outro, pela tribulação que o outro está a passar. E Jó diz, né, o que está aflito, deve o amigo mostrar compaixão. Então, Deus, ele, nesse processo todo do conforto, né, na aflição, ele quer usar as experiências que passamos. É um ministério do sofrimento aí, né? Podemos lembrar do estudo que já tivemos. Uhum. E concedemos também esse ombro amigo, esse consolo aí. Então, quer dizer que sobre nós pesa essa responsabilidade de quando alguém está passando por algum momento de tribulação, de aflição, a gente poder consolar. É isso. Isso mesmo. Tem um trechozinho que diz aqui assim, quem tem passado ele próprio pela tribulação e aflição e recebido de Deus conforto, está mais habilitado para ministrar conforto a outros. Acredito que o cristão, ele passa por muitas aflições, né? Quem achar que porque ele se tornou crente, né? Se tornou cristão, acabou-se os problemas, né? Não vai ter mais dificuldade nenhuma, agora é só mar de rosas. Não, pelo contrário, ele pode, quem sabe, até passar por mais situações difíceis do que aqueles que não são. Por quê? Ele agora aderiu mais uma nova natureza, né? Que é a natureza espiritual. Ele não só vai se importar agora com o seu estado físico, emocional, social, mas não, ele tem o lado espiritual agora para poder conservar firme, né? E daí é daí que a gente vem diversas adversidades, né?
perseguições, insultos e tudo mais. E daí o cristão ele está mais apto a ajudar aqueles que passam por dificuldades, né? Através das suas orações, através de uma palavra, né, da palavra de Deus, ele pode levar isso para os corações aflitos. Pergunta 22. Como Deus manifestou sua misericórdia? No caso de Maria... É 21, não? 21, perdão. Já foi, já 21. Condói-se Deus nas nossas aflições, já foi? Já, 22 mesmo. Como Deus manifestou sua misericórdia no caso de Maria e seus amigos, que choravam pela morte de Lázaro. Como Deus manifestou, né, a sua consideração. Nesse caso aí, a família estava a chorar, né, devido à perca aí do irmão. Aqui diz assim, João capítulo 11, verso 33 ao 35, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinha, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então veja aí, foi na prática, né? Aquilo que os apóstolos ensinaram, que nós lemos na pergunta de número 20, que devemos demonstrar aí compaixão. Jesus já mostrou isso na pessoa dele, essa verdade. Isso moveu o espírito dele, ele ficou, perturbou-se, né, o texto diz. E quando ele foi até o local, quando tinham sepultado, disse que ele ao ver ali, Jesus, ele chora. Ele chorou. Pergunta 23. Independentemente do que acontecer, que bendita certeza possui toda pessoa que ama a Deus? Depois que eu respondo essa daí, a pergunta 21, ela acho que passou aí, desapercebida. A pergunta 23, né? Independente do que aconteça, que bendita certeza possui toda pessoa que ama a Deus. Romanos 8, verso 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, todas as coisas, né? Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se existe uma aflição que está a perturbar, que está a deixar a pessoa angustiada, há também uma certeza de que tudo isso vai contribuir para o seu bem. Assim como vai ser certa a consolação, por algum motivo você vai passar, para que o Deus de toda consolação possa lhe consolar, para que ele seja glorificado e haja um testemunho positivo, né, no qual você também possa ajudar outros que estão a passar. Então, acredito que, quando o texto diz, né, sabemos que todas as coisas, então todas as coisas vai entrar também as aflições, as tribulações, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui diz, né, quando alguém ama a Deus, pode ter a certeza de que algum bem lhe resultará de toda provação e aflição. Voltando aqui, né, a pergunta 21, que passei despercebido. Pergunta 21 diz assim, Deus se importa com nossas aflições? Diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer as fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado. Então, nós não temos aí um sumo sacerdote que não possa compadecer as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos sim, né? Porém um que como nós em tudo foi tentado. Então ele já passou, por isso que ele pode compadecer as nossas fraquezas. Ele entende. E ele pode dar consolo, né? Conforto. Em toda aflição, momento de tentações, que vem um sofrimento, esse sumo sacerdote que passou por tudo, que tudo foi tentado, como nós, ele pode se compadecer de nossas fraquezas e nos ajudar.
a superá-las e vencê-las. Amém. Pergunta 24. A exemplo de quem não devemos nos entristecer? Olha, a exemplo de quem, né? Aqui diz assim: como os demais que não têm esperança. 1 Coríntios capítulo 4, ou melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Então, assim, como os demais que não têm esperança. E você pode ver, né, que todos nesse mundo que têm esperança, eles, embora estejam passando por aflições, por momentos difíceis, eles olham assim para o futuro com um olhar de esperança, né? Não, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu acredito, eu tenho esperança que eu irei superar, que isso vai passar, né? Que vai raiar um novo dia, um dia melhor. Pergunta 25. Quando os nossos amigos são depostos no repouso da morte, com que palavras devemos confortar uns aos outros? Olha, com que palavras, né? Diante de uma situação de morte, de perca, né? De vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 ao 18 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Palavras que falam sobre o retorno de Cristo, a sua volta e a ressurreição. Então, a morte não é o fim, né? Para aqueles que morrem em Cristo. Isso não é o fim. Então, temos, até nesse momento muito difícil, há consolo. Há uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem de consolação. Veja que interessante que, embora passamos por problemas e aflições que pode ser, ao olhar humano, quase que impossível de ser resolvidos, até o problema da morte, a ressurreição, né? Ou seja, podemos consolar uns aos outros com essas palavras benditas. Amém. Pergunta 26. Que promessa Deus fez às mães despojadas de seus filhos? Qual foi a promessa? Jeremias 31, verso 16 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Olha, quem sabe agora, né, Gleice e Leandro, muitas mães possam estar nos ouvir. Verdade. E os seus filhos estão aí, quem sabe, dispersos. Exato. Alguns no mundo das drogas, outro na prisão, outro, quem sabe, que talvez muitos dos filhos aí não estejam nem aí mais para os pais. Mas a promessa é: eles voltarão da terra do inimigo. Amém. Muitos Dá desses esperança pais, para eles. estão em angústia, né, em aflições aí. Exato. Porque os filhos não têm honrado, né, não têm dado a devida honra. Mas a promessa é: eles voltarão da terra do inimigo. Então Amém. eles podem estar andando no vale da sombra da morte, dispersos aí nesse mundo de trevas, mas há uma promessa confortante, né? Eles voltarão da terra do inimigo. Então confie no Senhor, né? Ore por esses filhos, né? Procure primeiro se consagrar ao Senhor, se caso uma dessas pessoas que estão nos ouvindo não seja cristãos aí, se volte para o Senhor, né? Porque a promessa é: os seus filhos vão voltar da terra do inimigo. Amém. Penúltima pergunta. Conforme as palavras de Jesus, qual haveria de ser a experiência de seu povo neste mundo?
esse é um texto que nós já falamos muito, né? Mas nunca é demais repeti-lo. João capítulo 16, o verso 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verso 20: vós chorais e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Jesus falando isso para os discípulos, né? E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Interessante que, embora o Senhor Jesus Cristo seja bem realista ao dizer, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão chorar, vão se lamentar, vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza, aí entra outra realidade, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, vai ter uma mudança. Ou seja, o desânimo, as aflições, o desconforto, não é algo que vai permanecer para sempre. Vai haver uma conversão, uma mudança nisso tudo, né? Vai vir alegria. Amém. Última pergunta. Em que sentido a colheita do povo de Deus será diferente de sua semeadura? Olha, muito interessante essa pergunta aí, o texto lá de Salmos, que responde, Salmo 126, o verso 5 e 6, diz assim, né? Os que semeiem lágrimas, pode ser que o trabalhar seja penoso, né? Até derramar lágrimas. Mas cegarão, irão colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos ou seus feixes. Amém. Então, sempre eu acredito assim, né? Acho que Grace vai fazer algum comentário, mas encerrando aqui o meu comentário, embora o Senhor Deus seja bem realista, dizer assim, olha, vocês vão ter problemas nesse mundo, mas também vai ter alegria, vai ter uma mudança, algo vai ser maior, né? O findar de toda tristeza, de toda angústia, vai ser alegria. Então, assim, se apega a esse Deus, né? O Deus de toda consolação, porque Ele vai consolar você. Em algum momento, a promessa, até para aqueles que morreram, a promessa é que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? Então, não falta consolo da parte de Deus, e está isso escrito, né, no manual da felicidade, ou seja, a Bíblia. Então, quer saber como se dar bem? Você que está passando por aflições, dificuldades, que está aí inconsolável, a Bíblia é esse livro que apresenta, né, a solução para as dificuldades. Ou seja, em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, há toda consolação. Muito bem. Então, o estudo foi bastante interessante. E se você perdeu, né, e queria ouvir toda a mensagem, se inscreva no nosso canal, Programa Escola Bíblica, porque a gente grava os estudos aqui e logo mais a gente lança no canal do YouTube, né? A gente demora um pouquinho, né? Às vezes 1 ou 2 semanas para poder postar o vídeo gravado, né? A gente coloca na sequência, porque a gente tem um trabalho de edição, né? Para ficar bem bonitinho e você poder ouvir de uma forma melhor. A gente temos esse mesmo estudo também na rádio web, Voz da Esperança, que é a rádio lá da Igreja Adventista, no sétimo dia da Igreja Central. Também é rádio Voz da Esperança, .agoranoar.com.br. É uma rádio 24 horas, onde você pode abrir aí de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, e qualquer hora do dia você vai estar ouvindo as programações lá da Rádio Web Voz da Esperança. Falando aqui, o que eu acho interessante é porque lá em 2 Coríntios capítulo 4 e no verso 8, eu acho que os livros de Paulo, né, têm remetido mais sobre esse assunto, né, em trazer conforto para aqueles que estão
passando por aflições. E Paulo é um dos grandes exemplos, né? Onde tem passado por muitas aflições, muitas perseguições, e, no entanto, tem trazido palavras de conforto, né? Por quê? Porque ele tem confiado no Senhor. Ele tem crido, né, nas promessas do Senhor. E tem esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, só para a gente finalizar, que é muito interessante. Ele diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Eu li nessa, não era bem essa versão que eu queria ter lido, nem reparei direito, mas é basicamente isso. Muitas vezes nós vamos ficar aflitos, sim, né, mas não vamos ser derrotados, porque confiamos no Senhor, né? Nós vamos passar por aflições, mas não vamos ficar desesperados, porque a gente confia no Senhor, né? Teremos vários inimigos, mas nunca vai faltar um amigo, né, em que Deus possa enviar para que possa nos dar consolo. Podemos ser feridos, mas não vamos ser destruídos. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui para vocês. Se Paulo Henrique quiser fechar, a gente solta uma música e depois a gente volta para fazer a oração final. Enquanto você lê aí, eu acho interessante que você destacou aí, Paulo, que assim, a mesma consolação que ele recebeu de Deus, ele passou, né? E deixou escrito. É para conforto, né? Para consolação de todo aquele que lê, né, as Sagradas Escrituras, em especial aí, porque ele escreveu que foi palavra de Deus, né, que está no Sagrado Livro, né, na Bíblia.